Vocês estão prontos para o próximo nível? Como está nesse momento as tuas expectativas? Como está nesse momento o teu campo de adoração? Nesse momento você, sabe, você dá aquela ajeitada, você dá aquela respirada. Você está meio frouxo na cadeira, meio destroçado, você sabe, dá aquela levantada, dá aquela respirada e diz: Senhor, fala comigo nessa noite. Repita-se comigo: Senhor, fala comigo nesta noite. Para o ensaio foi bom, agora vamos lá. Senhor, fala comigo nesta noite. Chamar o preletor da noite. Irmão Luciano, vem com nós. Shalom, igreja. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Motivo de alegria, mais uma vez, estar aqui na casa do Senhor, glorificando e louvando o teu santo nome. Quando o pastor me faz esses convites, acontece algo comigo que eu acho legal de compartilhar. Quando o pastor me convidou, ele me disse assim: irmão, traga aquela mensagem lá que você trouxe tal dia, que ela vai ser bênção para a igreja. Eu falei: pastor, até gostaria, mas todavia seja feita a vontade do Senhor. Se Ele quiser que eu trouxesse aquela mensagem, amém. Mas eu orei a Deus, pedi a Deus, falei com Ele, conversei bastante, falei: Deus, o que o Senhor tem para com a tua igreja essa noite? É aquela mensagem? E Deus não falava nada. E chegando o dia de eu vir pregar: Senhor, fala comigo. É aquela mensagem? E nada de falar. Quando foi domingo, o pastor entrou na palavra. Eu falei: pastor, vou dar continuidade naquilo que o senhor pregou domingo. Ele falou para mim: macho, você vai pregar o mesmo que eu? Eu falei: não, pastor, não tem nem condições, não tem, nem cabe a mim. Mas Deus tocou no meu coração, Deus falou comigo grandemente, para que eu levasse outra mensagem. Amém? Irmãos, abram suas Bíblias, e aquele que puder ficar de pé, em nome de Jesus, em reverência à palavra. O livro de João. Quem achou João, vai lá no capítulo 5. Amém? Todos acharam? João capítulo 5, verso 1. Vamos ler alguns versículos deles, amém? A palavra do Senhor vai nos dizer: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda.
Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Amém, glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eis aqui a tua palavra. Já te louvamos, já te engrandecemos o teu santo nome. Agora, Pai querido, nesse momento, o Senhor venha falar conosco, Pai. Que não permita, Pai, distrações, Pai querido, durante, Pai querido, a tua mensagem. Que o Senhor venha, Pai querido, me usar grandemente nesta noite para falar com a tua igreja. Para falar aquilo, Pai querido, a qual o Senhor já colocou no meu coração. Que eles estejam, Pai querido, aptos a ouvir, Pai querido, aquilo que o Senhor tem a dizer. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Palavra muito conhecida dos irmãos. Tanque de Betesda. Na qual Jesus, mais uma vez, fez um milagre. Irmãos, Jesus, ele estava indo para o templo de Jerusalém para uma festa, a qual os judeus naquele tempo, eles tinham algumas festas que eles achavam importantes. Festa da Páscoa, de Pentecostes e a do Tabernáculo. E Jesus estava indo para ela. Porém, Jesus, ele não é nada, ele não segue um protocolo. Ele faz aquilo que Deus manda ele fazer. Ele foi festar? Não sei. Mas primeiramente ele foi cuidar dos seus. A palavra vai nos dizer que ele foi a esse tanque de Betesda, que ficava aproximadamente uns 200 metros, 200 a 300 metros, da onde era essa festa. E ali, no verso 2, vai nos dizer, esse tanque de Betesda, se for traduzir ele para os do grego, do aramaico, ela vai se chamar Casa de Misericórdia. Irmãos, Casa de Misericórdia, o que seria misericórdia? Misericórdia nada mais é que um sentimento de compaixão, a qual temos em ajudar o próximo. Um impulso, no qual muitas vezes vemos um irmão, um amigo em necessidade, e estamos sempre prontos a ajudá-lo, a aliviar a sua dor. Trazendo para os dias de hoje, a igreja é Betesda, onde muitos entram com enfermidades, passando maus momentos, precisando de uma cura. E muitos estão aqui para ser curados. Mas, irmãos, se aqui é o tanque de Betesda, estamos aqui para ouvir o movimento das águas, ou ver Jesus fazer o milagre. A Bíblia vai nos relatar que esse tanque de Betesda, ele tinha 5 alpendres. O que seria esses 5 alpendres? Vamos se dizer assim, que são 5 entradas diferentes. Devido cada pessoa ser de uma região, ele procurava a entrada que era mais fácil para ele, para não ter que dar muitas voltas. Então foi feito estrategicamente para alcançar o maior número de pessoas. Então era com uma cobertura, uma entrada com uma cobertura, a qual as pessoas podiam entrar por ela. Era coberta e oferecia abrigo para as pessoas ficar ali, esperando o mover das águas. Irmãos, o que eu acho interessante, as pessoas estavam ali
No verso 3 vai nos dizer assim, que ali jazia, ali havia muitas pessoas, cegos, mancos, ressecados, ou seja, pessoas de todo tipo de enfermidade. Dentro de uma igreja, há pessoas que estão enfermas financeiramente, emocionalmente, familiarmente, espiritualmente. Ou seja, aqui tem doenças de todos os tipos aqui na igreja. E Jesus quer curar. Esteja atento ao que Jesus quer fazer essa noite. Amém? No verso 4, irmãos, a palavra vai nos dizer que esse povo, eles tinham uma crença daquele tempo, que esse poço ele foi construído por volta de uns 200 anos antes de Cristo. Então era uma crença daquele povo que se dizia que um anjo descia de tempo em tempo, e com o balançar de tuas asas, a água se mexia e o povo mergulhava. Mas, irmãos, pensa o quanto é difícil para alguns, para o cego, para os paralíticos, perceber. O cego, então, como que o cego vai perceber que a água balançou para ele poder chegar até as águas, se não tivesse quem o levasse? E a Bíblia está nos falando de um homem, não é citado o nome dele, que ele tinha uma certa enfermidade há 38 anos, e a Bíblia vai nos dizer no verso 5, que ele se achava enfermo. Eu não sei se alguma tradução de vocês está diferente da minha. Se eu não me engano, irmãos, a Bíblia NVI, creio eu que é uma das únicas que fala que ele é um paralítico. Nas outras, todas vão falar que ele é enfermo. Irmãos, enfermo nada mais é uma pessoa doente, alguém com a saúde debilitada ou em estado de enfermidade. Irmãos, hoje em dia, se eu for no hospital, eu vou ver lá pessoas em macas. Só de olhar eu vou saber o que ele tem? Você consegue saber o que a pessoa tem? Qual é a doença que essa pessoa tem? Eu acho difícil. E ali falou que o homem estava 38 anos, irmãos. O que seria 38 anos? Debilitado, sem poder se movimentar, sem poder fazer nada. Ele tentava, sim, ele tentava se movimentar. Só que eu acho que ao longo dos anos ele foi perdendo a sua força. Ao longo dos anos ele foi vendo que a vida dele já não tinha mais jeito, já não tinha mais salvação. E ele foi se acostumando. Para ele estava tudo tranquilo. Se eu for curado, bem, se eu não for, eu vou tentar, mas eu sei que outros vai chegar na minha frente. Irmãos, quero dizer para vocês, esse homem tinha fé. Aonde está a sua nesta noite? Em crer que Jesus pode fazer um milagre na sua vida. Em crer que Jesus pode te curar, pode restaurar aonde você mais precisa. O problema daquele homem já era um estilo de vida. Para ele era normal. Ele vivia ali no tanque. Quando ele estava ali deitado, no verso 6 vai nos dizer assim: Jesus vendo
aquele homem deitado, fazia já há um bom tempo. Jesus faz uma pergunta a ele: queres ficar são? Irmãos, isso daí gerou até um diálogo até legal lá em casa. Mas como Jesus sabia que esse homem precisava, será que não tinha gente com mais tempo que ele naquele tanque? Irmãos, se tinha, eu não sei. Eu só sei que Jesus olhou para ele, assim como está olhando para você essa noite, e está fazendo essa pergunta: queres ficar são? Porque Jesus, você não fala na Bíblia por que porta ele entrou. Muitas das vezes ele pode ter vindo por cima, ou ele pode ter vindo pela porta de baixo. Eu não sei, assim como muitos aqui, uns moram no Progresso, outros moram no Paraíso, outros moram no Figueira, a gente não sabe. Só de uma coisa eu sei: esse homem estava no lugar certo, na hora certa. Quando Jesus viu aquele homem, Jesus já fez um scanner da vida dele. Porque Jesus vendo, falou, a Bíblia vai nos dizer, Jesus vendo este deitado. Eu fico imaginando o olhar desse homem, sabe, de tristeza, de saber que a vida dele não vale mais nada, que ele não tem mais saída a não ser se conformar. Irmãos, eu falo para vocês, não se conformem não com o que você está passando, porque Jesus é o único que pode curar. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Irmãos, Jesus, quando fez essa pergunta, queres ficar são? Irmão, se Jesus olha para você aqui essa noite e faz essa pergunta: queres ficar são? O que você responderia para Jesus? O que você falaria para Jesus essa noite? Você falaria para ele: sim, lógico que eu quero, estou há 38 anos, eu estou há 40, eu estou há 20 anos aqui, quero ser curado. Mas irmãos, não foi isso que esse homem enfermo respondeu. Ele dá uma resposta bem, não sei dizer ao certo, mas interessante. E o enfermo respondeu: Senhor, não tem um homem algum que me ajude quando a água é agitada e me põe no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Esse homem estava sozinho, irmãos. Não tinha parentes, não tinha familiares, não tinha amigos. Nessa hora ele precisou de amigos. E a Bíblia vai estar nos dizendo que ele tentou. Mas o quão é difícil para ele, se ele não tinha mobilidade, se ele não tinha como se mover, ou seja, até ele pensar em ir, outro chegava na sua frente e aquilo ali foi minando ele. Aquilo ali foi cansando, foi desgastando. Eu acho que chegou uma hora que ele pensou: eu vou até tentar, mas não vou conseguir. Irmãos, hoje em dia, nos tempos de hoje, irmãos, você pensa que não tem ninguém, mas hoje aqui na casa do Senhor, você pode contar com quem está do seu lado. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ela: você pode contar comigo. Eu posso, irmãos. Às vezes você está precisando de dinheiro, não fale comigo, que eu também não tenho. Mas se você precisar de uma oração, pode contar comigo. Eu creio que a maioria aqui, se eu ligar para a pessoa e falar: irmãos, ora por mim, eu creio que ninguém vai falar não.
Essa semana, um colega meu me chamou num canto lá no serviço. Ele falou assim: Lu, só contei para você e para o outro Lu. Tem 3 Lu no setor, olha que maravilha. Só contei para você e para o outro Luciano. Falei, amém. O que é? Já vem bomba, né? Não, sabe o que é? O meu irmão, ele está internado, está precisando fazer um cateterismo, e é grave. E até agora ele não conseguiu. Ele já falou comigo com os olhos cheios d'água, irmãos. Você pode orar por mim? Falei, agora. Eu estava saindo do setor para já ir trabalhar. Falei, não, a oração agora nesse momento é mais importante. O trabalho pode esperar, eu vou sair só 3 horas da tarde, é 7 horas da manhã. Hein? Eu me retirei e orei. Clamei ao Senhor para que o Senhor fizesse o melhor. E passou a semana e eu não consegui falar com ele. Ele é uma pessoa que é difícil mandar mensagem no celular. Esperei chegar segunda-feira, falei, e aí? E seu irmão Rolo, Deus abençoe, cara. Meu irmão vai conseguir fazer a cirurgia e vai colocar um catéter. Deus abençoe pela oração, cara. Eu sei que você e o outro irmão lá orou, que eu sei com quem eu falo aqui dentro. Então, irmãos, se você for precisar de ajuda, irmãos, não tenha vergonha, não tenha receio de pedir para o irmão orar por você. E quando o irmão for orar, aceite a oração do irmão. Receba. Receba de braços abertos. Aqui temos tantos intercessores. Amém, irmãos? Vocês estão muito sérios, gente. Está acontecendo, gente? Irmãos. E Jesus disse-lhe, capítulo 8. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Irmãos, se eu fosse amigo desse homem citado na Bíblia, eu creio que não ia adiantar muito eu estar lá, ajudando ele, porque o máximo que eu ia fazer é tentar levantar ele para jogar no tanque. Como? Não sei, eu não sei o peso dele, a Bíblia não fala. Mas agora imagina a situação, peraí, vamos pego por onde agora nesse homem aqui, para jogar na água? Tem como? Só que é para você ver, irmãos, ele era tão conformado, mas se ele quisesse realmente ser curado, ele podia ele se movimentar um pouquinho de cada vez por dia, porque ainda ele tinha visão, ele conseguia ver o balançar das águas. O que ele podia fazer? Chegar cada dia mais próximo, e estar atento ao que ia acontecer. Mas ele não fez isso, ele ficou parado, estatelado. Muitos de nós somos assim, irmãos. Queremos que o milagre venha até nós, mas não se movimentamos, não vamos atrás, não corremos atrás. O milagre vai vir? Só se Jesus aparecer na sua frente e falar com você. Ué, pode acontecer? Você está no lugar certo na hora certa. Esse paralítico estava. E quantas vezes você, no seu serviço, no seu caminhar do dia a dia, na caminhada que você faz, no jogo de bola, o irmão vem e fala sobre Deus, ou lá no seu serviço, e às vezes o irmão fala detalhes do que você está passando, e você não dá bola, você não liga. Aí você chega aqui,
e fala: Deus, fala comigo. Xiguento que você é. Eu não falei com você hoje cedo? Eu enviei o servo para falar com você, você não escutou? Agora quer que eu fale de novo? Guarda a sua vez agora. A vez agora é do paralítico aqui. Você fica para trás, aí vai ficar aguardando a sua vez. Amém? Irmãos, o balançar das águas, irmãos, era uma crendice daquele povo. O povo era curado? A Bíblia fala. Quem descia era curado. Mas, irmãos, Jesus, ele provou que ele não precisa de água para curar ninguém. Jesus simplesmente fala uma palavra: levanta-te, anda, levanta-te, seja curado, levanta-te, caminha, preciso de você fazendo a minha obra, preciso de você para falar de mim. Não fique esperando, não, irmãos. Não fique esperando o mover das águas. Mas se concentre no que Deus quer falar com você. E Jesus, no verso 9, vai nos dizer assim: logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Irmãos, para eles o sábado não podia curar ninguém. Já pensou se bem na sua vez for um sábado? Poxa, não vou ser curado porque é sábado, ó. Jesus veio para quebrar protocolos, irmãos. Ele quer fazer, e não importa se foi fulano, beltrano ou cicrano. Se Jesus falou, anda, vai. Mas olha que é interessante, irmãos. Os judeus disseram que aquele que tinha sido curado é sábado e não tinha lícito levar o leito. Oh, que coisa. Imagina. Você encontra com um homem na rua andando com a cama nas costas. O que aconteceu? Um homem falou, levanta e anda. Eu estou andando, mas essa cama? Não, ele mandou eu andar com a cama. Eu vejo aqui, irmãos. Eu vejo aqui algo muito marcante. Se Jesus falou, toma o teu leito e anda, é para você não esquecer de onde Deus te tirou. É para você lembrar de não fazer o mesmo, as mesmas besteiras. Aquela cama, talvez com o tempo, no começo estava tudo lindo, tudo maravilhoso. Põe nas costas, leva, mas daqui a um tempo, essa cama não vai ficar pesada? É hora que você cai no esquecimento. Quantos nós já conhecemos que Deus já fez milagre, que Deus já tirou a pessoa do laço do passarinheiro? Quantas vezes Deus já livrou a gente da morte? Agradecemos a Deus? Sim. No momento, agradecemos a Deus. Deus, o Senhor é bom demais. Exaltado seja o teu nome. Passa uma semana, você está, Deus é bom. Maravilhoso, Deus é lindo. Passa um mês, você nem lembra do milagre que Deus fez na sua vida. Você continua fazendo as mesmas besteiras. Irmãos, não esqueça de onde Deus te tirou, para você não voltar. Talvez Jesus não passe por ali novamente.
Amém? Glória a Deus. Tá, glória. Aí, olha só. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o mais engraçado é que o homem que foi curado não sabia quem era Jesus. Como assim? Ele não se preocupou em saber quem era Jesus. Se bem que Jesus deu uma ordem, ele toma a sua cama e vaza. Sai daqui. Esse lugar aqui não te pertence mais. Mas, irmãos, será que estamos tão cegos espiritualmente que não conseguimos enxergar Jesus nas pequenas coisas? Um abraço de um irmão, num simples cumprimentar a paz do Senhor e olhar nos olhos do irmão. Você está bem hoje? Do que você precisa hoje? Às vezes você só precisa de um abraço. Às vezes o que você quer é apenas que a pessoa te ouça. Irmãos, aquele homem, ele só disse: não sei quem é. Me curou, é o que importa. Já estou terminando, tá, irmãos? Lá no verso 13 vai nos dizer: e o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Talvez, irmãos, parafraseando aqui, creio que quando aquelas pessoas viram Jesus curando aquele homem daquela enfermidade, pessoal, aqueles enfermos, aqueles coxos, aqueles cegos, foram falando um para o outro: tem um cara ali que está curando, mano, vamos lá. Jesus, a Bíblia relata quantas pessoas Jesus passou e não curou, e não ressuscitou. Mas porque Deus havia entendido que essa pessoa já tinha cumprido o seu propósito. E se Jesus te curou, te salvou da onde você estava, é porque teu propósito ainda não acabou. É porque o que Deus tem com você é maior. Senão Ele não ia te tirar da onde te tirou. E eu quero que vocês, nesse momento, pensem um pouquinho da onde Deus me tirou. O que Deus fez na minha vida. Será que eu tenho sido grato a Deus o suficiente? Tal tamanho é o milagre que Ele fez na minha vida. Pela tua infinita misericórdia, Ele me salvou. Talvez, irmãos, não temos palavras para falar o quão Deus é maravilhoso nas horas boas. Mas nas horas ruins, naquela hora que você está precisando, será que lembramos de Deus? Será que conseguimos falar: Senhor, me ajuda? Ou vamos ser como esse paralítico? Não tem ninguém que me ajude. Sendo que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele pode nos ajudar. Verso 14, para terminar, irmãos. Depois, Jesus encontrou no templo e disse-lhe: olha o que Jesus disse: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Irmãos,
Esse homem, ele estava sofrendo 38 anos, gente. Sabe Deus o que esse homem passou nessa vida, 38 anos, deitado num chão gelado, passando às vezes fome, frio, sem ninguém para ajudar, sem nenhum amigo, sem nenhum familiar para estender a mão. Jesus, ele veio, ele chamou esse homem, para que a partir de agora, Jesus falou assim, Jesus exortou ele para ser santo, para andar nos caminhos do Senhor. Aí 1 Coríntios vai nos dizer assim, no capítulo 10, assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Irmãos, eu vou encerrar aqui com uma pergunta. Para você, o que seria pior? Para você, o que seria pior? Quando Jesus faz essa pergunta, se coloque no lugar desse paralítico. Não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Irmãos, eu, me colocando no lugar desse homem, eu vejo que o que seria pior para mim, seria eu perder a minha salvação. E você? O que seria pior na sua vida? Se Jesus te curou, não perca a tua salvação. Amém? Vamos orar em nome de Jesus?